Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversa 2. E no episódio de hoje, temos uma entrevista especial com o fuzileiro naval Caio Rodrigues, compartilhando seu testemunho de vida e superação. E vamos lá! Fala galera, podcast Conversa 2 no ar e hoje recebendo nosso amigo Caio. Caio, seja bem-vindo. Obrigado, BK, tamo junto. É uma satisfação estar aqui com você. Pessoal, quero pedir para você que acompanha a gente há algum tempo aí no nosso canal, segue, compartilha nossos vídeos. Estamos batendo em 300 seguidores. A nossa meta, pessoal, é bater 1.000 seguidores aí o mais rápido possível, né, Wesley? Pra gente ter mais destaque, poder ter mais engajamento. Eu sempre tenho falado que é muito bom quando você vê ali o seguidor aumentando, é muito gratificante. E assim, isso aí também dá crédito pra gente trazer muitas pessoas ao nosso programa. Caio, seja bem-vindo mais uma vez. É uma honra estar recebendo você aqui hoje, um amigo de infância. Para quem não conhece, eu mais o Caio foi criado praticamente junto. Então, pessoal, nós temos muita história, muita história para contar, entendeu? E esse programa é um programa diferente, né? Porque amigos e de longas datas. Caio, eu sempre tenho perguntado para as pessoas que vêm aqui ao nosso programa um pouco da sua infância, como é que foi a infância, porque, graças a Deus, quem tem vindo aqui tem uma história e tem se destacado, pessoas que têm se destacado. Às vezes vieram de lares humildes, simples, mas que hoje estão numa situação, vamos dizer assim, um pouco melhor. E isso inspira vidas. E a intenção de trazer você aqui hoje, você hoje reside em Brasília, a gente sabe que é difícil, tá vindo sempre, mas obrigado por estar esse tempinho com a gente aqui. Conta pra gente um pouco da sua infância, como é que foi. Então, BK, boa noite a você, a todos que estão nos assistindo. Cara, minha infância você conhece bem, né? A gente foi criado junto aqui em São Miguel. A gente estudou junto muitos anos. Eu também sou daqui, sou filho dessa terra, né? Meus pais ainda moram aqui. Meu irmão está residindo em Goiânia. Eu estou em Brasília já tem 8 anos. Tinha mais de um ano que eu não conseguia vir aqui em São Miguel, mas sempre que possível eu estou aparecendo por aqui. E é isso, cara. Cresci aqui, sou filho dessa terra. Trabalhei, não sei se o pessoal que vai assistir conhece. Trabalhei pro Edmar Marceneiro, né, que é pai do Clebinho, lá da igreja, a Karina, que já é falecido. Depois eu trabalhei no Adão, ali perto do Dorival. Eu acho que hoje é outro estabelecimento que tem ali. Aí trabalhei na Eletrônica Araguaia também. Trabalhei na panificadora da Vânia. Aí o pessoal vai dizer assim, cara, você não parava em serviço nenhum, né? Não, mas na verdade é porque eram empregos informais. Com o Edmar, por exemplo, eu nunca assinei minha carteira. Na verdade, o único emprego que foi carteira assinada foi com o Johnny, que eu trabalhei no Que Sabor Tempero, né? E aí, em 2014, eu tomei uma iniciativa de sair do trabalho para estudar. E aí eu fiquei só estudando. Na época, eu estudava na biblioteca da UEG. Né? E como você disse, eu vim de baixo, né? Não tenho muito orgulho da minha história, da história que eu venho construindo, pela graça de Deus. Na época eu não tinha computador, não tinha nem internet em casa. Isso há 9 anos atrás, né? Quase 10 anos. E aí a mãe do Leonardo, a Márcia, conseguiu arrumar para mim para eu estudar ali na UEG. E aí eu estudava lá na biblioteca da UEG, estudava o dia inteiro. Na época a gente era líder de jovens na sede. Então eu estudava lá
realmente o dia todo, de 8 da manhã, pausava para o almoço, voltava para estudar de novo e saía 6 horas e ia para a oração das 6. Né? E foi um ano assim bastante puxado, mas que me trouxe bons frutos, né? Me trouxe bons resultados, graças a Deus. E é isso, uma história que vem sendo construída, né? Uma história que eu acho que é uma história de superação, sim, com certeza. Sempre que eu venho aqui, eu vejo alguns rapazes aí que diz que tem interesse de ingressar nas Forças Armadas, de buscar oportunidade nessa área de segurança pública aqui fora de São Miguel do Araguaia. E a nossa intenção é ajudar, dentro do que a gente puder, dentro do que for possível, né? No que tiver ao meu alcance, pagando bizu aí pra rapaziada. E é isso. Caio, falar um pouco ainda da sua infância, o pessoal conhecer, relembrar aí quem que são seus pais, quem é seu pai, sua mãe, falar um pouco também lá atrás. Eu quero que você conte aí pro pessoal sua infância, como é que foi, para o pessoal entender quem é você, porque tem muitas pessoas novas hoje em São Miguel do Araguaia que não são do nosso tempo, né? Também dentro da igreja hoje tem muito adolescente, muito jovem que não nos conhece, porque as nossas vidas tomou rumos, né? Depois que a gente casa, você que foi para fora para seguir uma carreira militar e está em outro estado, conta para ele um pouco da sua infância mesmo, como é que foi, de onde... Cara, é isso. Vamos lá, vou começar pelas escolas que eu estudei, né? Estudei na Assembleia de Deus, eu não sei, raramente alguém vai lembrar dessa escola. Ali onde é o nosso estacionamento subterrâneo hoje, da nossa sede, tinha uma escola, Escola Municipal Evangélica Assembleia de Deus. Eu fiz a primeira série ali. Depois eu fiz segunda, terceira, quarta na Santa Lúcia, que eu acho que a gente se conheceu Sim. lá. Depois fui pro SESMA, né? E aí nessa época aí eu fiz escola no Edinho, que era futebol, jogava bola, nunca joguei bem, mas eu brincava ali, desenrolava, ia mais pela resenha. E aí comecei a trabalhar com os meus 13, 14 anos, já trabalhava. Venho de baixo, mas assim, a gente nunca passou necessidade, privações, porque os meus pais sempre ralaram muito. Minha mãe é agente de saúde, é a Coraci. Meu pai é o Zé Carlos, muita gente conhece ele como Zé Carlos Leiteiro, né? Meu pai vendeu leite muito tempo aqui em São Miguel do Araguaia. E assim, com muito esforço, eles me criaram meu irmão, adotou um primo meu, que é o Gleidson, que mora com a minha mãe até hoje. E é isso. Basicamente, a minha infância foi vivida toda aqui mesmo, em São Miguel do Araguaia. Eu fui sair daqui com 21 anos, exatamente para mudar para Brasília já, quando eu fui aprovado nesse concurso público. Mas da minha nascença até os meus 21 anos, sempre residindo aqui. Eu já falei do meu histórico das empresas que eu passei, né? Os trabalhos que eu tive, a maioria trabalhos informais, que não era carteira assinada. A vida inteira na igreja também, que foi um privilégio, assim, algo que eu sinto que foi a pura manifestação da graça de Deus na minha vida, né? Criado na igreja, ali na congregação Lírio dos Vales, onde eu fui líder de jovens, também depois fui líder de jovens na sede, junto com você. E é isso. É uma infância muito feliz, a gente brincava muito, a gente sempre foi de muita resenha, você que foi criado comigo sabe, resenhas saudáveis, né? Tive uma infância que se eu pudesse voltar no tempo eu viveria tudo de novo, não tenho arrependimento de absolutamente nada. Talvez eu me divertisse mais, só isso. Não tenho muito nada a Reclamar. reclamar, nada a acrescentar na minha infância. Caio, falar um pouco também sobre igreja, né? Porque assim, a nossa infância ela foi dentro da igreja, tendo os princípios cristãos, a gente nunca se meteu em nada que abonasse a nossa infância, como na igreja, como jovem, sempre criado dentro da igreja. E hoje, Caio, a gente vê assim, hoje eu estando no Conselho Tutelar, eu vejo jovens, crianças, adolescentes que estão trilhando caminhos que não levarão, né, para um lugar bom. Eu falo isso não é para ostentar, mas sim com tristeza, porque pela criação que a gente teve dentro da igreja, aprendendo as coisas certas, eu fico triste quando eu vejo um jovem se perder. E a gente faz o possível para poder resgatar e falar um pouco de nós dentro da igreja, você dentro da igreja, como é que começou o seu ministério, porque assim, pessoal, hoje o Caio ele fala muito bem, tem uma oratória boa,
Mas teve uma fase, né, Caio, que Com certeza. teve uma fase que a gente não sabia falar direito, né? A gente tinha vergonha de subir num púlpito, de falar em público. O Caio não pregava, excelente pregador da palavra de Deus. Quando o Caio foi para ir embora, ele estava no auge da pregação, entendeu? Até eu sempre brincava com ele, falava, Caio, não vai não, você tem um chamado e tudo mais. E assim, fala um pouco dessa fase dentro da igreja, do que você passou dentro da igreja, para esses jovens entender que a igreja não é uma prisão. Pegar um pouco aqui o gancho do que você falou, porque hoje eu fiz faculdade de Direito, né? E em determinados módulos da nossa faculdade, você estuda algumas instituições que têm como função exatamente direcionar o cidadão para um caminho que seja mais certo diante da sociedade. E a igreja já é reconhecida como uma instituição que tem esse papel. Talvez não seja a função principal da igreja, né? Essa função talvez seja principal do Estado, mas a igreja é reconhecida como uma instituição que dá uma direção ali para aquele rapaz, porque se a criança de hoje, ela será o adulto de amanhã, sem dúvida, né? Então, se você é pai e tá nos ouvindo e está nos assistindo, pode ter certeza que a igreja é sim um canal para dar um direcionamento para a vida do seu filho e vai refletir no futuro. Sobre falar na igreja, cara, isso pesou de forma muito positiva quando eu fui tanto para a Marinha quanto quando eu entrei na faculdade e me tornei um acadêmico de Direito. Porque na faculdade de Direito tem muito seminário, né? Você precisa defender uma tese, você precisa, principalmente se você for advogar, você precisa ter uma boa oratória, saber se portar, saber falar em público. E como eu já tinha esse histórico de falar em público na igreja, eu senti até uma certa facilidade. É claro que falar em público você vai desenvolver com o tempo, você precisa se aprimorar. Eu nunca fiz um curso de oratória, por exemplo, mas eu tenho vontade de fazer e eu tenho certeza que hoje, com certeza, eu falo muito bem comparado com lá atrás, né? Há 10, 15 anos atrás, realmente a gente não sabia falar. E assim, como eu disse anteriormente, eu vejo a pura manifestação da graça de Deus na minha vida ter sido criado em um berço cristão, né? Os meus pais sempre me levaram para a igreja, me criaram nos caminhos do Senhor. Eu não tenho filho ainda, mas quando eu tiver, com certeza eu vou repetir isso, porque é uma escolha acertada. E torno a dizer, se você é pai, pode ter certeza que a igreja ela é um canal para que o seu filho seja bem direcionado, não apenas a nível espiritual, entende? Mas também a nível de sociedade, porque ela forma a personalidade daquela criança. A própria Bíblia diz, ensina o filho no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Então, isso se confirma quando você percebe que o adulto de hoje ele foi uma criança criada na igreja. É claro que existem exceções. Existem adultos que não foram crianças criadas no caminho do Senhor. Mas, em regra, a criança que é criada no caminho do Senhor se torna um adulto bem direcionado aí nos caminhos da vida, que são muitos desafios que a gente tem para enfrentar. E eu tenho certeza que a igreja, sim, é um instrumento para direcionar e se tornar um cidadão de bem, né? Cara, hoje a gente vê na internet muitos debates sobre a doutrinação, né? A doutrinação e eu vejo que muitas das vezes tem uns debates que eles não precisariam acontecer. Por qual motivo? Como você falou, quando você direciona o seu filho dentro da igreja, quando ele crescer, ele vai escolher se ele fica ou se ele sai. É tanto que tem pessoas que cresceram dentro da igreja e chegou na frente eles decidiram sair, entendeu? Sim. Porque a igreja não é uma prisão. Tem pessoas que pensam que quem está na igreja está com a mente manipulada, que vive à sombra de pastor, e isso não é. Hoje está aqui 2 jovens cristãos que nasceram dentro da igreja, que escolheram estar dentro da igreja. Que nós escolhemos estar dentro da igreja. Ninguém nos obriga. Porque os pais da gente levam até um certo ponto. Até um certo ponto, e é tão interessante, Caio, fala sobre esse assunto, que, um exemplo, hoje tem pais que não conseguem levar os seus filhos para a escola. Tem pais com crianças de 12 anos, 10 anos, que não estão conseguindo levar os seus filhos para a escola.
nossos pais conseguiram nos levar para a escola, levar para a igreja até a gente de maior, praticamente. Mas pelo quê? Pelo ensinamento de você respeitar regras, né? Dentro da igreja é um lugar que você aprende a respeitar regras, obedecer às lideranças, obedecer à autoridade, porque a Bíblia fala que toda autoridade, boa ou ruim, é constituída por Deus. Então, assim, a igreja ela vai trilhar, ela vai nos ensinar o caminho certo. Então, assim, Caio, para você, como jovem cristão, o que você falaria? O que você fala para esses jovens que estão perdidos no mundo, que estão trilhando outros caminhos? Cara, a mensagem que eu tenho para deixar é que para o jovem, nunca é tarde para você se redimir, né? Tanto que você trouxe, por exemplo, aqui um exemplo, eu posso falar porque é meu amigo pessoal, o Everton, Uhum, né? Um rapaz que tem uma história de vida fantástica, que prova assim que foi resgatado do mais puro lamaçal. lamaçal mesmo, né? Alguém que vivia às margens da sociedade, é, cometendo delitos e que Deus resgatou, né? Hoje ele tem muito orgulho da história dele e usa isso até mesmo como uma chave para acessar jovens que estão em situações parecidas com a dele. Então a mensagem que eu tenho para deixar é que nunca é tarde, porque às vezes o jovem olha e ele fala: "Ah, cara, eu já tô todo bagunçado aqui, não dá", ou ele enxerga também a igreja como sendo uma prisão, não pode isso, não pode aquilo, quando na verdade, eu vou até parafrasear aqui um teólogo, que agora me fugiu o nome do teólogo, mas tem uma frase que diz que o cristão genuíno ele é um escravo de orelha furada, ele é um escravo livre, né? Quando você estuda ali Levíticos, Números, ali tinha a figura daquele Uhum, escravo, que ele era libertado pelo seu senhor, mas ele falava: "Não, eu não quero ir embora, eu sou livre, mas eu quero ficar". E aí furavam a orelha dele para sinalizar que ele era um escravo livre. uhum. Essa é a figura do cristão genuíno. Porque a gente é livre, a gente faz o que a gente quer, né? Como diz o Júnior Trovão, né? O crente, se ele quiser beber, ele bebe. Já a pessoa que não é do mundo, ela não bebe só quando ela quer, ela é viciada. Então ele não tem mais o domínio sobre as suas escolhas, entende? Já a gente é livre em Cristo Jesus, o sangue de Cristo que nos libertou na cruz do Calvário, né? A gente tem que ter cuidado para esse podcast aqui não se tornar um culto, né? Na verdade, mas é isso. A ideia é exatamente mostrar a igreja como um canal livre, onde você é livre para fazer as suas escolhas, mas você faz escolhas inteligentes porque as faz influenciado pelo Espírito Santo. E Amém? assim, pra gente falar da nossa história, eu ponho a nossa que eu toquei, a sua história faz parte da minha, é difícil não colocar Deus, religião no meio, né, Caio? Porque a gente viveu dentro da igreja, literalmente. O pessoal tem uma noção, a construção da igreja Assembleia de Deus, eu mais o Caio, e assim, pessoal, nós somos muitos amigos, né? A distância nos separou um pouco, mas a amizade continua a mesma. Eu mais o Caio, aonde você achava o Caio, eu tava junto. É igual o Cris e o Greg, daquele mesmo modelo. E assim, na construção da igreja Assembleia de Deus ali, a gente trabalhou de muito mutirão na igreja. Às vezes ia meio de semana, quando tinha de folga, a gente tava de folga dos nossos serviços, ou tava sem serviço também, a gente ia para lá ajudar. E a gente viveu ali toda a nossa juventude dentro da igreja. É claro que a gente não está aqui para dizer que a gente é santo, porque a gente também errou. Tem gente erra como ser humano, mas o diferencial de você estar dentro da igreja, estar seguindo a Cristo, é que quando você comete um erro, comete algo que desagrada a Deus, o Espírito Santo eles nos avisa, né? Eles ó, você tá errando nisso, tem que mudar naquilo. E assim, um tema que eu quero trazer para nosso bate-papo aqui, Caio, é a respeito de pregação também, que é um tema assim que hoje, Caio, eu não vejo os jovens fazendo igual nós fazia. Pessoal, para vocês terem ideia, eu mais o Caio, a gente rodava todas as congregações, fazia culto nos lá, fazia vigília, ia visitar setores, pregando a palavra de Deus. A gente andou muito enquanto jovens, fazendo a palavra de Deus. Que experiência você traz daquela época para você? Experiências muito boas, né? Voltando assim na memória, eu lembro que a gente andou até os assentamentos aí,
É muita história para contar. Quando a gente liderou, até mesmo antes da gente ser líder de jovens, sempre surgia alguma oportunidade ali para pregar. E você era um motorista, né? Eu não tinha nem carteira de motorista. Eu também não, mas você também não tinha. Mas nós andávamos. Cometi aí uma infração de trânsito aí, mas tá tudo certo. Cara, são experiências muito boas, né? Foi uma época, assim, que eu tenho muita saudade. E torno a dizer, se eu voltasse no tempo, eu viveria tudo de novo. Comecei a pregar com 15 anos, 16 mais ou menos. Cometi ali minhas gafes, né, meus erros teológicos. Às vezes a gente comete as até heresias. hoje. Heresias, talvez, que você lê e entende errado, tem um entendimento equivocado das escrituras, né? Mas é vivendo e aprendendo, cara, não tem jeito. Realmente hoje, eu tô em Brasília, mas a gente não deixa de reparar, ver nas redes sociais, talvez uma certa ausência disso. Mas a gente tem que entender também que épocas são épocas, O né? tempo muda, né? Os tempos mudam, a cabeça das pessoas acaba mudando também. Deus continua sendo o mesmo, né? Eu tenho certeza que se algum jovem aí está assistindo a gente, ele tem vontade de começar a pregar, se ele começar a pregar, ele vai desenvolver. Deus vai usá-lo, Deus vai fazer coisas grandes no meio dessa juventude, né? E eu acredito que até está fazendo. Talvez a gente não acompanhe, não esteja tão perto, olhando, mas o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus de sempre. Amém? Mas foi assim, foram épocas gloriosas, né? Eu sempre que volto assim na memória, sempre que eu sento com o Anderson, com o Alisson, com você, a gente volta no tempo e fala, caraca, como era massa, assim, muitos rolês, muita loucura. Muito rolê aleatório. Pessoal, pra vocês terem ideia, assim, da amizade da gente, do que a gente viveu, a gente tinha ali o Netinho, né? Que tá, acho que em Goiânia hoje, já com família também. Até hoje o pai dele mora ali na Fazenda Zero, indo pro rumo dos Pintados ali. A gente tinha dia que a gente pegava ali a moto do pai, eu pegava a moto do meu pai escondido, o Caio pegava a moto da mãe dele escondida, e a gente ia para ali para ficar com o Netinho e passar o final de semana. Íamos nos cultos, teve muito culto ali que a gente participou. O pastor Adélio, né, Caio, que também é parente seu, né? E assim, a gente fala isso, não é questão de pegar a moto escondida e nada disso, não. A gente sempre falava com os pais da gente, né? Mas, tipo assim, às vezes a mãe da gente, às vezes, pai, né? Às vezes a gente falava. Depois que a gente chegava lá, nós contávamos. Mas assim, às vezes eles queriam ir para um lugar e tava na moto deles, né? Sim. Mas foram épocas boas, né? Temos muitos jovens que estão olhando assim para nossa juventude, a gente vê que a maioria está bem, estão com família, estão estruturados. E Deus tem guardado, velho. Eu vejo que o que nós plantou lá atrás, a gente vem colhendo hoje. Com certeza. Nos dias de hoje. Cara, e falar um pouco também da sua relação aí para Brasília. Porque, assim, quando você foi para Brasília, você, como eu falei, estava no auge da pregação, seu ministério de pregação, você estava se destacando bem, Deus estava te usando. Qual foi a decisão de você sair de São Miguel para ir servir a Marinha? Como é que foi isso na sua vida? Então, Bates, a gente tem mais ou menos... Você tá com quantos anos? 29, eu acho. Eu acho. É por aí. Eu faço 29 agora, 29, em junho, 29, né? Então então. acredito que a gente tem a mesma idade. Cara, eu fui muito influenciado e muita gente escuta isso e ri, né? Dá risada, mas é verdade. Pelos filmes do Rambo, tá? Eu falo isso, todo mundo ri. Mas, cara, na nossa época, eu sempre vou dizer, né? A gente teve uma infância raiz ali, era filme do Rambo mesmo, filme de guerra e tal. Então, assim, eu tinha um sonho de infância de ser militar, né? Eu lembro que na quinta série, a professora Celi, da Igreja de Cristo, ela perguntou o que a gente queria ser quando a gente crescesse. E eu falei que eu queria ser fuzileiro naval. E eu nem sabia o que era fuzileiro naval, o que um fuzileiro naval fazia, mas por causa dos filmes, né, eu tinha escutado essa palavra, fuzileiro naval, no filme. E aí eu fui crescendo e tal, e eu descobri depois que o fuzileiro naval era um concurso. A história é essa, eu comecei a estudar para concurso público, especificamente para o concurso público de fuzileiro naval.
Na época eu passei para o Instituto Federal de Goiás para engenharia agrônoma, que aqui para nossa região é um bom curso, né? Mas eu também passei na Marinha, que era o meu sonho. Então, assim, eu coloquei isso muito diante de Deus em oração, na oração, principalmente na oração das 6. Porque realmente eu tinha dúvida. Vou, não vou, eu ficava balançado, sabe? E aí eu falei, Deus, eu vou fazer a prova. É um concurso, na época, extremamente concorrido, principalmente dadas as circunstâncias de limitação que eu tinha. Tanto limitação intelectual, eu estudei sempre em escola pública, né? Nunca fui um gênio. O Léo me dava aula de matemática, de regra de 3. Hoje eu consigo fazer, me desenvolvi bastante ali, mas na época eu não sabia nada de regra de 3, porcentagem, trigonometria, né? E a culpa não é dos professores. Na verdade, o colégio público, o professor ele tem um prazo muito curto para te dar uma grade de matérias muito grande. Então eu coloquei isso tudo, todas essas dificuldades, essas barreiras, diante de Deus, ali em oração. E quando eu cheguei em Brasília, ali no ginásio Nilson Nelson, para fazer esse concurso, parece que a prova veio e sentou no meu colo. Tudo que eu tinha estudado estava na prova, né? E ali de 50 mil inscritos para 1.800 vagas, eu fui o 39º colocado do Brasil inteiro. Então, assim, cara, passei bem. Eu considero que eu passei muito bem. Com certeza. Uma pessoa que não pagou o cursinho preparatório, né? Meu professor foi o Léo, cara. O Léo me dava aula de matemática, me advertia em alguma coisa na língua portuguesa. Quando eu fiz a prova era português e matemática, né? Prova extremamente concorrida, principalmente para um estudante de escola pública do interior do estado, que não teve acesso a um estudo de tanta qualidade assim. Então eu coloquei isso e eu falei, Deus, se eu passar, é o Senhor confirmando. E estudei bastante, né? Aquela história. A lei da semeadura ela é irrefutável. Se você estudar. E uma coisa que eu sempre falei, Deus, não deixa eu ir para Brasília sendo a sua vontade permissiva. Né? Eu estou permitindo ele ir. Eu sempre coloquei isso diante de Deus. Deus, se for da vontade do Senhor, eu não quero que o Senhor apenas permita que eu vá, mas se for da sua vontade. E Deus, né, abriu essa porta para mim. Nessa brincadeira aí já são 8 anos ali em Brasília. E tem sido uma experiência de vida muito boa, muito gratificante. Né? Se eu voltasse no tempo, faria tudo de novo também com relação à escolha dessa carreira. Hoje eu já estou muito cansado, né? A carreira do fuzileiro naval é 35 anos. São 35 anos de serviço para você se aposentar como suboficial. Já não demonstro mais aquele interesse que eu tinha no início da carreira de ficar na Marinha e construir a minha vida na Marinha. Tanto que eu fiz direito exatamente pensando em construir algo já na vida civil, talvez ali no concurso de delegado de polícia, mas não mais ali focado só como soldado fuzileiro naval. Mas, voltando, se eu voltasse no tempo, eu faria tudo de novo. E, de novo, foi uma escolha muito difícil, principalmente porque meu ministério realmente estava se desenvolvendo. Né? Eu fui consagrado a presbítero com 18 anos. Então, 18, 19, 20. Com 20 anos eu passei no concurso, com 21 eu assumi. Então, um intervalo aí de 3 anos. Nesses 3 anos aí, eu tive um desenvolvimento do meu ministério galopante. Fiz história, fiz curso para dar aula na Escola Bíblica Dominical, liderei os jovens, pregava, e o ministério já comecei a pensar em fazer teologia, mas por outro lado eu vivia numa constante queda de braço com esse sonho que eu tinha, né? E Deus me deu a graça de realizar. Então, assim, são histórias para contar, é um testemunho de vida realmente. Eu vi a mão de Deus realmente me colocando dentro da Marinha. Não tenho dúvidas de que foi Deus que abriu essa porta para mim. Né? E agora a ideia é buscar sempre ser um canal de bênçãos ali, onde eu estou servindo em Brasília. Ô, Caio, fala um pouco do curso da Marinha, porque assim, as pessoas às vezes não têm a dimensão do que você chegar ali, você passar na prova, igual você falou, 50 mil inscritos para 1.000 e poucas vagas. Depois, pessoal, tem também o curso físico, né, Caio? É o teste Teste físico, você tem que ter um período, você fica lá, acho que é quantos dias você fica fazendo o curso? Cara, vamos lá. Você faz o concurso, né? Aí se você passar, deixa eu voltar um pouco atrás aqui. Eu estava na Lan House do Luquinhas na época. Uhum. Eu fiz o concurso demorou muito para sair o resultado.
e eu não lembrava quando que era que ia sair o resultado. Como eu tinha saído do emprego, né, eu ficava na igreja, nos mutirões, e aí nesse dia eu tava ali na Lan House, e de repente um amigo meu de Brasília me liga. Ou você passou, o nome dele também é com K, é Kelton, né? Então ali no Diário Oficial da União, o nome dele estava perto do meu, ele conseguiu visualizar meu nome e já me ligou. Uhum. Foi uma felicidade, assim, né, indescritível. Como diz o Anderson, inanarrável. Cara, fiquei muito feliz. Aí liguei para minha mãe, nossa, passei no concurso e tal. Eu acabei perdendo a data da entrega de documentos, aí eu tive que ligar para entrar em contato com o CIAB, que é o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília. Adestramento não é de cachorro, não, tá, Bex? Toda vez, toda vez você me zoa com isso. Quando eu digo adestramento, é porque ali são formados os combatentes anfíbios em Brasília. Então, hoje, a Marinha do Brasil ela dispõe de 2 centros de formação. Um é no Rio de Janeiro, em Campo Grande, que é o CIAMPA, e o outro é em Brasília, que é o CIAB. E quando você faz o concurso, você escolhe onde você quer fazer o curso de formação. Uma vez aprovado, na prova, você deu o primeiro passo nesse degrau, que é uma escada muito grande. Você vai ter que escalar todas as fases até você se formar um fuzileiro naval. A prova, de verdade, é concorrida, mas não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é o curso de formação, onde você vai ser exposto aí a um período... Hoje eu não sei como é que tá. Na minha época foram 4 meses de curso. E, de verdade, é considerado o curso de formação mais ralado das Forças Armadas para quem não é iniciado. Se você já vem do Exército Brasileiro e passa no concurso de fuzileiro naval, você já tem uma ideia do que é uma formação militar. Que ideia que eu tinha? Absolutamente nenhuma. E aí ainda tinha eu para ficar. Pessoal, para vocês terem ideia, eu não queria que eu caísse. Como amiga, a gente, assim, eu sou de poucas amizades, muito poucas mesmo. Eu seleciono ali 2, 3 amigos pra gente ter mais perto da gente. E assim, na época eu não queria que o Caio fosse, porque a gente era muito amigo, considerado como irmão mesmo. E aí eu ficava pegando o pé dele, porque assim, eu comecei a assistir os vídeos pra ver como é que era a formação desse curso. E eu falava assim, gente, Não vai o aguentar, Caio não. não vai aguentar, ele vai desistir. E eu ficava pegando o pé do Caio. Falei, não, Caio, você não vai conseguir. Olha só, hoje eu tô com uma constituição física um pouco mais robusta, né? Tô com 84 quilos. Eu não tô perto de você ainda, né? Você tá- Mas assim, na época eu tinha 60 quilos, cara. Então eu engordei 24 quilos. É muita coisa. Eu era muito magro. Vou cortar o seu pouquinho aqui. Só pra vocês terem ideia, pessoal, o Caio, nós trabalhamos no mutirão uma vez, aí tinha A escada, né? tinha a rampa da igreja pra gente levar o carrinho de massa. E o Caio foi subindo, e aí, acho que o motor deu uma travada, e ele voltou pra trás com esse carrinho, pra vocês terem ideia. Então, assim, e outra coisa, vou falar também aqui, ó, vou expor o Caio aqui, ó, medo de altura. Um dia esse homem subiu na altura lá, ele travou, nós teve que dar um jeito de descer Tive ele. que ser resgatado e não tinha o corpo de bombeiro aqui, né? Não tinha não. Os obreiros lá tiveram que me resgatar. Então, assim, é uma história de superação, na verdade, porque na Marinha, eu não vou falar de exército nem de força aérea, porque eu sou fuzileiro naval e é Marinha. Uhum. Mas lá você é desafiado, principalmente em cima daquilo que você tem medo. Quando o instrutor vê, ele tem medo de altura, ele vai te desafiar na altura, para que você possa superar esse medo. E se você não superar, você não se forma, ok? Eu tinha muita deficiência também na natação. Até mandar um abraço pro Gilvan, não sei se ele vai assistir. Eu acho que é Gilvan Peroli o sobrenome dele. É Aqui em São Gilvan. Miguel? Isso. É o Gilvan Que trabalhava no Sim. Vila Vida. Ele desenrolou para mim treinar. Não sei nem se eu posso falar isso, mas para mim treinar natação lá no Vila Vida na época. É um ambiente público, né? Acho que, enfim. E assim, a piscina é pequena, mas cara, me ajudou demais. O teste físico para você entrar na Marinha. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Você passa na prova e aí vem uma série de etapas. Primeiro, exame médico, onde você vai ser submetido a uma bateria de exames. Fiz tudo ali no Hospital Naval, lá em Brasília, na Asa Sul. Exame de coração, de vista. Eu uso óculos, então eu tinha dúvida se eu ia conseguir entrar ou não, mas o meu grau é permitido. Exame de sangue, realmente é mais ou menos uns 3, 4 dias fazendo exame sem
todos os dias, ininterruptamente, né? E graças a Deus eu fui considerado apto para fazer o teste físico. Então já fui ali para a segunda etapa, né? Passei na prova, exame médico. Vamos agora para o teste físico. Na época tinha o teste de barra fixa, abdominal, corrida e natação. A minha dificuldade era só na água, né? Barra eu consegui treinar bastante, tal, natação ali cheio de dificuldade, corrida para mim era tranquilo, tem corpo de corredor. E o abdominal também tirei de letra, né? Fui aprovado no teste físico, terceira etapa. E aí a gente vai para o final, que é a quarta etapa, a etapa mais longa, e é a etapa que separa aí os homens dos meninos, na verdade. E como o Bakes falou, né? Ele me zoava muito, cara. Falava, cara, você não vai aguentar isso aqui. Realmente é aquilo que você vê nos vídeos, né? Tem uma pressão física, uma pressão psicológica. Treinamento físico exige muito. Você tem que estar correndo bem, tem que estar nadando bem. Eu não estava nadando bem. Eu fui melhorar minha natação dentro da marinha. Tem que pagar muita barra fixa. Tem que ser desenrolado, senão não vai. Realmente você vai desistir. E o Bakes, ele fez muita psicologia reversa comigo, tá? Ele ficava falando assim, ó, você não vai aguentar. Mas eu acredito que por dentro ele tava dizendo, eu tô falando isso pra ele se esforçar mais. E eu lembro, cara, de verdade, de coração, muitas vezes ali no curso, a gente molhado à noite, o instrutor fazendo chantagem com chocolate quente, ó, pede, se você desistir agora, você ganha um chocolate. Aí eu olhava pro relógio, assim, tinha um relógio de parede, assim, 3h20, 3h30 da madrugada, eu falava, cara, meu Deus, eu vou desistir. Aí eu lembrava que eu não posso desistir, senão o Bakes vai me zoar demais. Aí eu sustentei. Aparecia eu de um lado, assim, eu falava assim, ó, você vai dar conta, não. É mais ou menos por aí. E eu já tinha pagado embuste, né? Eu falava, ó, você é isso aqui, ó, fuzileiro naval. Aí eu falei, cara, não posso desistir, eu tenho uma responsabilidade. E minha mãe também, né? Minha mãe, olha, você não gosta de acordar cedo, você não sabe passar uma roupa, você não vai aguentar. E realmente, eu cheguei na Marinha, eu não sabia passar uma roupa. A nossa farda é branca, um andaz, né? Que a gente tem a farda camuflada e tal. Isso tudo eu tive que desenrolar, cara. Né? E assim, são 4 meses onde você passa por uma privação de alimentação, de descanso, você dorme pouco. Se você for gordinho, você vai para a equipe Bacon, que não é zoeira, tinha uma equipe Bacon. Esse pessoal dava ali 10 voltas no campo antes de almoçar, 10 voltas no campo antes de jantar. Aí tem a nutricionista de marinha que vai fazer o acompanhamento deles, né? Eu, obviamente, era magro de morrer, eu não era da equipe Bacon, né? Mas eu desloquei o braço lá na natação, tive que superar essa dificuldade também do braço. Fui para o Rio de Janeiro para concluir o curso com o braço... já tinha saído da tipoia, mas ainda sentia muita dor. E no Rio é só pagação. Você vai ali para a Ilha da Marambaia. Quem tiver curiosidade pode pesquisar depois no YouTube aí. Treinamento de fuzileiros navais na Ilha da Marambaia. Cara, eu não vou usar hipérbole aqui de dizer que é um inferno, mas é o mais aproximado. É o mais aproximado que os instrutores conseguem transformar. Ali na Marambaia você conhece os limites do seu corpo de perto. Aquele momento que o seu coração fala assim, se você não parar, eu paro, né? Mas a gente é treinado assim porque realmente o treinamento que a gente recebe é para guerra, né? Hoje a gente vive uma fase em que estão politizando muito as Forças Armadas, o militar vive sendo zoado, você só faz faxina. Pô, na Marinha eu lavei banheiro, eu capinei, eu varri rua, mas eu também fiz segurança de presidente da República. Então assim, você vai de um extremo ao outro. E eu garanto que se você trabalhar certo, você vai viver momentos muito, muito bons lá dentro, né? Superar essa relação física, né? Voltando aqui na linha do tempo. Você passa na prova, passa no exame médico, passa no teste físico. O exame médico e o teste físico são para provar que você está apto a ser submetido a esse treinamento de 4 meses, né? Então são 2 meses sem celular. Para a nossa geração, né, a gente é um pouco mais velho do que os jovens de hoje, né? Já era difícil. Imagina para um moleque de hoje. Você fala para um moleque que você vai tirar o celular dele por um dia, fica doido, cara. E na Marinha você vai ficar sem celular por 2 meses. Pelo menos comigo foi assim. Eu fiquei sem celular por 2 longos meses, né?
E aí depois tem a primeira visita. Aí na primeira visita, se eu não me engano, a minha mãe não conseguiu ir pela distância. Na segunda ela foi. Na primeira visita você já pega celular. E aí você consegue falar com a sua família. Depois o celular é recolhido e você volta de novo e pauleira. Né? Mais 2 meses de curso para fechar os 4 meses. No final desses 4 meses, você vai para o Rio de Janeiro. A gente chamava isso, não sei se ainda é assim, na época de coroamento do curso. E ali, tudo que você aprendeu, você vai colocar em prática. Ah, eu não sei. Não aprendi errado. O instrutor vai cobrar. E essa cobrança é física. Ah, não sabe? 300 polichinelo. 50 flexões. Vai, se molha na água aí, sai rolando na areia aí. Dependendo do que você fazer ou falar, você ganha um tapa, né? Ah, tem violência física lá dentro? Tortura? É um carinho. Não tem essa tortura física lá dentro. É o aluno que define. Cara, se você for um cara desenrolado, se você aprender as coisas rápido, né? A gente chama isso aí do cara que é safo. O cara é safo, ali o cara é desenrolado. Você vai aprender e não vai ter tanta exposição física. Eu mesmo, graças a Deus, consegui ser moita. A gente chama moita um cara que tá ali escondido, né? Eu ficava na testa do pelotão, então não conseguia ficar tão escondido assim. Vou contar uma experiência que eu tive, por exemplo. Instrução de óculos de visão noturna, né? Na Marambaia. Eu dormi com óculos de visão na cara. Cara, eu tava muito cansado. Já, assim, eu acho que foi na terceira noite. Só pra você ter ideia, e aqui eu não tô dizendo que o fuzileiro é melhor do que o cara do exército. Apesar de, particularmente, eu achar que é melhor. Pelo teatro de operações em que a gente é operar. Pelo teatro de operação em que a gente opera, né? O campo do exército é de 1 semana. O nosso são 13 dias, ou 14. Então é dobrado o nosso campo. Ok? Por isso é mais difícil, cara. Não tem como. E aí eu acho que na terceira noite, mais ou menos, eu já tava na merda. Já tava muito cansado. Desculpa a palavra, mas é isso mesmo. Tava ruim. E aí teve uma instrução de óculos de visão noturna. E eu dormi, cara, em pé. Eu achava que era impossível alguém dormir em pé. Eu cochilei, né? E o instrutor, Sargento Matos, né? Eu vou colocar isso no meu status, talvez ele veja e ele confirme, mas ele colocou a cara dele assim na minha. E ficou respirando, fazendo assim, ó. Cara, eu acordei com a respiração dele, a visão verde, né, do óculos de visão noturna. Aí eu assustei, fui pra trás, assim. Aí ele, você tava dormindo, né? Meu número era o 1239. Aí ele, 1239. Você tava dormindo, né? Eu falei, sim, senhor, não tinha como eu dizer que não tava. Aí ele, tá, amanhã você é o novo xerife. Aí no dia seguinte, realmente eu paguei. É hipérbole, né? Eu paguei os meus pecados. Que sofrimento, cara. Que ralação, meu Deus do céu. Ser xerife na Marambaia é muito puxado. E aí o pelotão correndo, ele embora, dá 3 voltas no pelotão aí. E eu morto, mochila, fuzil. Tem uma região lá que você pisa na areia e o seu pé afunda, né? Eu não vou ficar falando muito, porque senão o pessoal que vai fazer a prova já vai bisurado, né? E eu acho assim, todo mundo tem que pagar a sua etapa, entende? Mas realmente eu paguei minha etapa ali, paguei com a carcaça mesmo. E é isso. Lá você aprende que os seus erros têm consequência. Porra, eu dormi na instrução. Vai pagar, velho. Não tem desenrolo. O instrutor tá te ensinando aqui a desmontar um armamento, você não tá prestando atenção. Quando for pra prática, se você não tiver condições de desmontar aquele fuzil ali com o olho vendado, você vai pagar, velho. Não tem jeito. E de tanto você fazer, você vai aprender com o olho vendado. Entende? Fuzil 556, metralhadora .50, pistola, lança-granadas, morteiro 360, você vai aprender. Vai demorar? Vai. Alguns demoram mais, outros menos, né? Mas todo mundo chega um ponto que o pelotão ele tem que estar nivelado. Quando vai para Marambaia, normalmente o pelotão já está nivelado. Em regra, quem vai para Marambaia se forma. Na minha turma só teve um, eu não vou falar nome, obviamente, mas ele não se formou pela deficiência que ele tinha na água. E, pô, a gente é fuzileiro naval, né? A gente é anfíbio porque a gente opera na terra e na água, sem contar as nossas operações aéreas. Pô, o cara não desenrolou na natação, e aí no TAF final, para você entrar na marinha é 50 metros. Para você se formar é 100 metros. Não é muita coisa, porque no combate você vai ter que nadar às vezes 1 quilômetro. A gente treina para isso. Você vai fazer qualquer curso operacional, sei lá, operações ribeirinhas.
Você vai ter que nadar 1 quilômetro de camuflado. Então, assim, você vai fazer o Comandos Anfíbios, que é um dos cursos mais difíceis das Forças Armadas. Você vai ter que nadar 2, 3, 4, 5 quilômetros. Tem prova que é a noite toda na água, velho, para o Comandos Anfíbios, entende? Então, assim, você tem que estar muito à vontade na massa d'água. Tem que estar muito bem. E, infelizmente, esse camarada, ele não conseguiu fazer os 100 metros. E aí ele não formou. Uma vez que você não se forma, você é exonerado. E vida que segue, né? Mas é isso, cara. Então, assim, você passa por essas fases. Depois de 4 meses, você é distribuído. E eu fui para Brasília por quê? Quando eu fiz a inscrição no concurso, eu escolhi trabalhar em Brasília, se aprovado fosse, né? Eu fui aprovado, então eu fui lotado, fiquei lotado e ainda estou em Brasília. Nessa brincadeira já faz 8 anos. Mas eu tenho amigos aí no Brasil todo, Rio Grande do Norte, no GPTRN, muitos amigos no Rio de Janeiro fazendo curso de cabo. Tenho amigos em Manaus, Pará. Inclusive tinha um pessoal do Pará aqui em Luiz Alves, em missão pela Capitania Fluvial de São Félix do Araguaia, que é aqui perto, né? Uhum. E é isso. Então é uma experiência de vida muito boa, cara. É gratificante. Caio, hoje você atua onde dentro da Marinha hoje? O que você faz dentro da Marinha hoje? Hoje eu fui devolvido, eu saí do gabinete, né? Onde eu estava no GSI, e eu fui relocado para a Marinha. Mas eu não fui para o quartel que eu servia antes. Porque nesses 8 anos eu servi 4 anos no GPT-FNB, que é o Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília. Depois eu servi 2 anos e meio no GSI e agora eu estou no 7º Distrito Naval de Brasília, que é o comando da Marinha lá em Brasília, onde fica o comandante do 7º Distrito e o comandante da Marinha, que é o nosso 01. Caio, falar um pouco também, assim, questão de pretensões futuras, né? Porque, como você disse, já está cansado, né? 8 anos é muito tempo dentro de uma instituição que cobra muito. Você não pode ser igual à sociedade, tem algumas restrições da sua vida. O que você pretende fazer? Advogar? Ser o quê? O que você está pensando na vida? Então, Bates, lá atrás, quando eu fiz a prova da Marinha, com 21 anos de idade, você tem outra cabeça, obviamente, né? E era um sonho de infância, que eu realizei e tenho muito orgulho de ter realizado. Voltaria no tempo e faria, se eu voltasse no tempo, eu faria tudo de novo. Mas depois que você conhece o sistema, depois que você começa a trabalhar, você vê as dificuldades da carreira, né? É ruim? Não. Mas tem muita coisa melhor. Né? Tô com 29 anos, fiz direito. Eu comecei a fazer direito com 24 anos. Então, foi uma porta que Deus abriu. E eu enxergo no direito um leque de oportunidades muito maior do que na Marinha, como soldado, porque eu teria que ir para o Rio, fazer curso de cabo. Aí ia ser distribuído de novo. Depois volta para o Rio de Janeiro para fazer curso de sargento. Aí é distribuído novamente. Nessas distribuições, é a oportunidade do militar fazer dinheiro. Porque cada movimentação você recebe uma certa pecuniária por essas movimentações. E você conhece o Brasil todo. Se você quiser, você vai morar no Rio, São Paulo, Manaus, Pará, Rio Grande do Norte. Mas isso não me chamou a atenção, não me atrai. Então eu fiz direito porque o meu grande objetivo mesmo hoje, né, o meu outro sonho, assim, sonho a gente não costuma compartilhar, mas esse eu vou falar. Tenho vontade de ser delegado de polícia, né? E aí eu fiz direito para isso. Mas eu posso, por exemplo, tentar fazer a prova de oficial da Marinha para direito. E aí de soldado eu vou a segundo tenente. Olha o salto, né? E para quem foi praça, né? Para quem é praça ainda, como eu sou, se tornar oficial de Marinha, para mim seria muito bom para poder tentar tirar um pouco o cargo que eu sei que a carga que eu sei que é colocada nos ombros dos praças, que é, na minha opinião, a principal engrenagem das Forças Armadas. É quem faz o serviço acontecer de fato. Quem aparece são os oficiais. Eu posso dizer isso, acho que eu não estou cometendo nenhum crime militar de dizer isso. Mas, na verdade, por trás de toda a exposição midiática, tem o trabalho de nós, praças, soldados, cabos, sargentos e suboficiais, que são ali os escalões de praças, né? Então, o objetivo hoje é ser delegado de polícia ou me tornar oficial de marinha
Mas mesmo me tornando oficial, eu continuarei estudando para oficial. Você acompanha, né? Eu sempre Uhum. posto ali as minhas batalhas diárias ali, então não é segredo para ninguém que eu estou estudando. Eu fui aprovado em outro concurso, você sabe, mas também não tenho pretensões de fazer a minha vida ali naquele lugar. É apenas entrar para usar como degrau. Uhum. E ter a experiência de vida, né? Granjear ali os meus 2 anos de atividade policial para poder contar para a prova de delegado. Eu tenho certeza de que eu vou colher, assim como eu estou colhendo os frutos, né, dos estudos. Então, mais uma dica aqui: nunca deixe de estudar, cara, nunca deixe de estudar. Eu vou até compartilhar algo que não, nem foi colocado aqui na sua pergunta, mas nesses anos aí no GPT, eu comecei a faculdade de Direito, que foi um desafio, assim, quase que sobre-humano, cara, porque eu tirava plantão na época, então eu tirava o plantão de meio-dia às 4 da tarde, 4 horas o quartel me liberava, e aí eu tinha de 4 da tarde até meia-noite para estudar. Seria o horário de descanso, mas eu não descansava. Eu saía 4 horas, tomava banho, tirava a farda, colocava a roupa civil, jantava e ia para a faculdade. Então, como eu não tinha carro na época, quem já foi em Brasília, quem já morou em Brasília, sabe como Brasília tem um transporte público péssimo, né? Então, eu sempre chegava da faculdade 11h40 da noite. E aí eu entrava no plantão de novo, de meia-noite às 4 da manhã. E aí eu saía no outro dia, eu saía às 4 da manhã, 8 horas da manhã eu passava o plantão, descautelava o armamento e cumpria o expediente. E depois faculdade de novo. E normalmente era uma escala de 1 por 1. Então eu trabalhava hoje, cumpria o expediente no outro dia, e no outro dia eu já estava de serviço de novo. Ok? Então, assim, foi um desafio descomunal. Mas a mensagem que a gente tem que deixar é essa, cara. Sempre estude, continue estudando. E acredite em você, acredite. Eu sempre digo, acredite em você, acredite no trabalho duro e, claro, acredite em Deus. Que Ele vai te levar e te colocar em lugares altos. Caio, você teve alguma operação que você participou dentro da Marinha? Teve alguma coisa nesse sentido? Você pode falar, né? Alguns. Às vezes tem, tem Cara, coisa que não pode muito falar. trabalho. Assim, teve as operações no Rio de Janeiro que eu sempre tentava não participar, até por causa da faculdade, né? Teve a operação Acolhida em Venezuela, na verdade, em Roraima, onde o Brasil, as Forças Armadas do Brasil, estava recebendo os imigrantes que vinham não vou dizer fugindo, mas fugindo do regime que está sendo implantado lá na Venezuela, né? E aí eu não fui também para Roraima. Só acompanhei de longe, por causa da faculdade. Eu deixei de participar de muita coisa na Marinha por causa do meu curso de Direito. Eu Uhum. priorizei mais a faculdade, sim. Em Brasília, eu participei de algumas operações voltadas, por exemplo, ao combate ao Covid, onde detetizava, né? Isso tudo não é função principal das Forças Armadas. Nosso treinamento é de guerra, mas a gente sempre consegue adaptar como a gente está fazendo agora para a situação do Rio Grande do Sul. A gente adapta o conhecimento que a gente tem e aplica aquilo ali no teatro de operações. Fui para o Rio de Janeiro em missão no final do curso, que foram os 13 dias que eu fiquei lá no Rio, 13 dias de muito aprendizado. Mas, assim, missão, por exemplo, eu tenho amigos que foram para Haiti, tenho amigos que foram para a República Centro-Africana, Líbano. Eu não viajei para nenhum desses lugares, Uhum. né? Então é isso. Muita missão mesmo ali em torno de Brasília. Tem a Saia Velha, onde a gente faz os nossos treinamentos ali. Na verdade, as principais missões que eu tive foi pelo GSI, ali quando eu estava na guarda presidencial. Caio, é um prazer, uma honra receber você aqui, contar um pouco, compartilhar um pouco da sua vida. Eu fico orgulhoso, eu sempre falo para quem está ao meu redor que eu fico muito orgulhoso de ter você como amigo e ver o que você passou, o que Deus te levou. Eu quero contar uma coisa que muito interessante sobre o Caio, que é o seguinte: o Caio gostava de uma menina e aí ele pegou, pediu pra eu chegar nessa menina e falar com ela que ele tava afim dela e tudo mais. A resposta da menina não foi muito boa. Ela falou assim, tipo, desdenhando do Caio, né? Que naquele momento
ela preferia outra pessoa, outra coisa do que o Caio sei lá. E assim, hoje, Caio, eu vejo, falando isso aqui, eu quero que isso vai pro ar, porque hoje eu vejo assim, hoje você está no... Vamos cortar só essa parte aí. Não, vai cortar não, essa vai ter que cortar, sabe por quê, Caio? Explica Tô isso aqui. brincando. Hoje eu vejo, Caio, que você está num patamar bom, que Deus te levantou, você hoje formado em Direito, trabalha nas Forças Armadas, e às vezes as pessoas não acreditam em nós, nosso potencial. Então, assim, hoje eu fico feliz em dizer que eu sou amigo seu e que eu torço para você alcançar lugares ainda maior, sem um pingo de inveja, nada. Porque eu sei do seu potencial, eu sei da sua luta, eu sei do quanto você batalhou para chegar onde você está. Porque, pessoal, não é fácil você vir da família humilde, morar no interior, a você chegar numa capital onde nós não saímos de São Miguel, né, cara? Era só aqui mesmo aqui. Você sair de São Miguel Parecia um bicho do mato, né? Não, e você ir pra capital sozinho, porque o Caio foi sozinho, longe da mãe, longe do pai, porque assim, o Caio era filho de papai e mamãe. Ele nos grudava da mãe dele. Eu vou contar outro episódio aqui. Até hoje. Eu vou contar o episódio aqui, pessoal, do assalto do banco que teve em 2000 e... Eu sei que eu tava de férias, né? 2017, 18. Você tava na Marinha? Não, tava na Marinha ainda não. Não lembro. Eu sei que não tava na Marinha, acho que ainda não. E aí o seguinte, teve o assalto do banco, a gente tava reunido, Adriano. eu, Adriano, o Caio, um monte de gente lá. E o tiroteio comendo, os bandidos passando perto de nós, e a mãe dele ligou, mãe do Caio, a Coraci. Caio, vem embora agora. Aí o Caio, não, tem que ir embora. Ele falou assim, se você não for vir embora, eu vou ir te buscar. Rapaz, esse cara saiu enfrentando bandido, bala, e foi embora, porque a mãe dele ia pegar ele de pé. Mas assim, brincadeiras à parte, Caio, eu parabenizo pelo seu esforço, pela sua capacidade e torço para que um dia você retorne para São Miguel como delegado da Polícia Civil. Esse é meu sonho, de ver você... Ou federal, aqui. né? Ou federal, a gente tem que acreditar, né? Um dos dois. Porque, assim, é gratificante poder ver o tanto que Deus está te honrando. Claro que tem o seu esforço, sua dedicação. E para os jovens aí que acham que não tem futuro, que não tem saída, a determinação. Igual o Caio comentou, eu sou testemunha viva de tudo que ele falou é verdade. Entendeu? Muita verdade. De ver o esforço que ele teve, o esforço da mãe dele, né, Caio? Sua mãe, que é uma parceira sua na sua batalha. A gente também tem que elogiar a dona Coraci pelo esforço de estar te ajudando lá naquela época, né? E assim, dizer para os jovens que estão hoje aí achando que a vida é só um passatempo, que pode alcançar coisas grandes, né? Você chegar a ser, a trabalhar na presidência trabalhar no gabinete de GSI, onde fica ali o presidente, é um menino do interior, né? Acho que você nunca imaginou isso, Caio. Deus te colocou lá dentro com os grandes. Então, assim, parabéns. E quero também, Caio, que você deixe aí mais uma palavra aí para as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, de ânimo, de conforto, de energia para essas pessoas que estão nos assistindo. Cara, a palavra aí pra gente fechar com chave de ouro é sempre de motivação, né? De você, aquele pilar que eu disse, acredite em você, acredite em Deus, acredite no trabalho duro, né? Porque, na verdade, a ordem é outra, né? Acredite em Deus, acredite no trabalho duro e acredite em você. Acredite na sua capacidade. Às vezes a pessoa fala assim, cara, tô aqui no interior, não tenho material de estudo. Cara, hoje o celular é um computador de bolso, velho. Entende? Ah, não tem internet em casa? Não é possível que você não conheça alguém que tem um Wi-Fi que pode compartilhar com você, entende? Assim, se você puder estudar 1 hora por dia, estude 1 hora por dia. Na época eu tive essa condição, fruto do esforço da minha mãe, né? E de alguns amigos, de estudar o dia todo. Mas se você não tem condição de estudar o dia todo, eu vi a história de um cara que passou na Polícia Rodoviária Federal, estudando em casa, sem internet, só com livro, com apostila, entende? E hoje o mundo dos concursos públicos, ele está muito mecanizado, você tem que ter técnica de estudo. E esse camarada, ele conseguiu, no interior do Pernambuco, e foi aprovado em um dos concursos públicos mais concorridos da Polícia do Brasil, que é a Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, acredite em você, acredite em Deus e acredite com certeza no trabalho duro.
Não olhe para a sua realidade como sendo uma limitação, mas olhe para a sua realidade como sendo algo que vai te impulsionar a alcançar voos maiores, entende? E eu lembro, por exemplo, de algumas pessoas próximas a mim, até familiares às vezes, que falavam: ah, você não vai conseguir passar. Ah, um curso desse aí, tem quantos inscritos? Eu, 50 mil. A pessoa, ih, esquece. Não dá, cara. Você não fez cursinho preparatório. A pessoa falava isso. Eu lembro de eu indo para a UEG a pé, né? Para quem tem ideia, a casa da minha mãe é ali perto da PAI. E a UEG é no mesmo lugar ainda. É no mesmo lugar. Então, eu ia lá de perto da PAI até a UEG, de pé, chovendo com guarda-chuva, estudar. Por que eu não estudava em casa? Porque não tinha internet. Eu precisava assistir as videoaulas, eu não tinha computador em casa. Então eu tinha que dar essa pernada aí até a UEG para poder estudar. E às vezes debaixo de sol, debaixo de chuva, né? Mas eu venci. Estou vencendo ainda, né? E hoje eu tenho estou numa zona um pouco mais confortável, mas a gente não pode baixar nossa guarda. Tem que continuar acreditando, estudando. Ali foram 5 anos de faculdade, que também não foi fácil. Agora vem pós-graduação, prova da OAB. Fui aprovado em outro concurso público. Né? Torna a dizer, não sou nenhum gênio, nunca fui um aluno brilhante. Acredito que eu fui um bom aluno, mas não aquele mente brilhante. Eu sou um cara que eu tenho que ler o negócio 10 vezes. Mas se eu colocar na cabeça que eu vou entender, eu vou entender. Vai demorar? Talvez demore, mas eu vou entender aquilo ali. Entende? As nossas limitações, e por isso que eu louvo muito a Deus por essa passagem na Marinha. Porque ali você aprende que os seus limites eles podem ser superados. Entende? Para quem saiu daqui e não nadava nem 25 metros direito, e hoje eu já nadei 1.000 metros sem parar. Fiz natação até em águas abertas já. Então, assim, você contempla na atividade militar os seus desafios, os seus limites sendo desafiados. E você só tem uma opção: vencer. Ou você vence ou você desiste do curso. E você quer se formar, então você vai ter que vencer. E aí você contempla com seus olhos essas barreiras sendo derrubadas. Entende? Então você aplica isso para a sua vida. Tanto que você tem muito livro. Eu posto bastante lá, livros de autoajuda. Tem Nunca Toque o Sino, do Rony. Para quem não sabe, o Rony Cordeiro é um policial civil de Brasília que tirou o curso do Batalhão de Operações Especiais da PM, que é o BOP. Batalhão de Operações Policiais Especiais. Ele tirou com mais de 40 anos o curso. Cara, é uma idade já bastante avançada. E ele fez o curso e escreveu um livro em cima disso. Eu tenho um amigo também que era fuzileiro naval, que hoje é do BOP da PMDF. Tenho um amigo que serviu comigo, que passou na Polícia Rodoviária Federal. Tenho um amigo que serviu comigo, que está na Polícia Civil da Alagoas. E então eu tenho certeza que se você parar para conversar com todos eles, todos vão dizer que a atividade militar, atividade policial, quando você aplica isso na sua vida, serve para te impulsionar a continuar desafiando os seus limites, entende? E é isso, cara. Acredite sempre que você é capaz. Acredite que Deus tem poder de te colocar naquele lugar. Deus já usou muitas pessoas para falar comigo com relação aos meus sonhos, de que Ele está na frente, Ele está abrindo portas. E, cara, eu consigo enxergar isso de forma palpável na minha vida. Como, por exemplo, a minha ida para o GSI. Eu sempre acreditei que entrar na Marinha era possível. Mas servir no Gabinete de Segurança Institucional, não é que eu achava que fosse impossível, mas eu achava que era muito difícil. E, de fato, era. E eu consegui ser indicado para uma das atividades assim, de confiança, você trabalhar armado do lado de uma das maiores autoridades ou a maior autoridade política do país, comandante-geral das Forças Armadas, né? Eu lembro que eu cheguei a dar meu nome pro GCM, eu cheguei a dar meu nome para a ESG, que é a Escola Superior de Guerra, e toda vez, colocava alguém na minha frente. Às vezes até mesmo um militar mais moderno, né? E o GSI, que é o lugar mais concorrido, tanto por questão de gratificação financeira que você recebe, o status, você vai trabalhar de terno, melhora muita coisa, né? Para um cara que entrou e já capinou, não tem vergonha de dizer isso. Eu costumo dizer que eu passei pelas duas extremidades, do bom ao ruim, ou do ruim ao bom, né? Melhor dizendo, do ruim ao bom.
Eu catei mato com a mão, lavei banheiro, pintei meio fio. Isso aí todo mundo sabe que as Forças Armadas fazem, entende? E quem zoa o militar porque faz isso, é porque nunca parou para enxergar a possibilidade de um confronto armado, a possibilidade do verdadeiro emprego das Forças Armadas naquilo que a gente faz de melhor, que é um combate armado de fato. Quem zoa o militar por causa do pintar meio-fio é porque também não consegue contemplar o uso das Forças Armadas como está sendo utilizado agora ali no Rio Grande do Sul, como foi usado em Brumadinho, lá em Minas Gerais, como foi usado ali em Roraima, na Operação Acolhida, entende? Então, assim, na Marinha eu vivi do bom, do ruim ao bom. Hoje eu posso dizer que eu estou no bom, estou no excelente. Experiências de vida que eu vou levar para sempre, amizades que eu granjeei, né? Por ter trabalhado no GSI foi algo que realmente eu não imaginava que eu fosse. Fiz o curso, fui aprovado também, tive o meu apto ali no curso. Provas difíceis, não apenas intelectuais, mas técnicas, né? E treinamento árduo, mas a gente conseguiu passar e estamos aí. É isso. É isso aí, pessoal. Hoje, recebendo aqui nosso amigo Caio, diretamente de Brasília, né? Para São Miguel, de São Miguel, Brasília. Então, assim, pessoal, estamos chegando no final do programa. Agradecer aí o Caio, mais uma vez, pela sua visita, pelo nosso bate-papo. Agradecer o Wesley também, que está ali no comando ali das máquinas ali, que o programa, Caio, acho que a parte mais fácil é essa que nós estamos aqui. Tem todo o trabalho nos bastidores que o Wesley faz. A gente está aí já, vai fazer 2 meses, né, Wesley, quase, do programa. A gente tinha 5 anos, cara, que a gente tinha essa vontade de fazer um podcast e Deus preparou para a gente começar agora e tem alcançado muitas vidas. Quando a gente começou mês retrasado, mas o Wesley falou assim, quando a gente tiver aí uns 50 seguidores, uns 100 seguidores, vai ser bom demais. E a gente almejava ter 100 seguidores daqui 3, 4 meses, 5 meses para frente. A gente, então, Deus queira que esse vídeo aí granjeie mais alguns seguidores, a gente passa dos 300 seguidores. Então, assim, tem alcançado as pessoas. A gente sai na rua, cara, as pessoas nos elogiam pelo trabalho que está sendo prestado. Porque, assim, a gente tá aqui pra gente conversar, para bater um papo. A gente trouxe aqui, Caio, os pré-candidatos a prefeito, trouxe já vereador, pessoas aí, empresários, trouxemos aí vários empresários. E, assim, cada pessoa tem uma história. Então, quando você pega ali, ó, cada coisa, cada história, cada fala de um e pega para sua vida e você começa a colocar em prática, você consegue sair de uma depressão, sair de uma crise de ansiedade, sair às vezes de muitas coisas. Pela fala de alguém, de uma pessoa que você às vezes passa na rua e vê ela ali e não imagina que ela já passou por aquilo. Então é muito bom a gente estar fazendo esse programa. Quero agradecer você, nosso telespectador que está aí do outro lado, que para assistir os nossos vídeos, ouvir aí os testemunhos, as falas, o bate-papo. Pessoal, e quero pedir mais uma vez, compartilhe nossos vídeos no grupo da família, compartilhe nos grupos de WhatsApp, o link, o pessoal assistir, se inscreva no canal. A gente está devendo um sorteio de R$200 para a gente bater os 200 seguidores, não tivemos tempo ainda. Vamos fazer esse sorteio essa semana, se Deus quiser, para sortear esses R$200. Já sorteamos aí um jantar, já sorteamos aí o sorvete do Food Truck do Leão. Então, assim, muito obrigado mesmo. E convida você que quer ser nosso patrocinador do nosso programa, que tem alcançado muitas vidas. Agradecer aí o nosso patrocinador, que tem ajudado bastante, porque assim, Caio, a despesa do programa ela fica alta, né? Ela não é barata, né? A energia, Imagina. Tudo mais, mas graças a Deus, Deus tem suprido todas as necessidades. Agradecer o seu Júlio, que é o pai do Wesley, que também faz parte do programa, ele que faz aí o café, traz a água, ele fica aí nos bastidores. Então, assim, muito obrigado, seu Júlio, toda a família do Wesley. E, ó, pessoal, fique com Deus. Quer agradecer alguém, Caio? Mandar um alô pra alguém aí? Mandar um abraço aí pra todos os telespectadores namorada aí. Dizer que é uma satisfação estar aqui. Acompanha aí o crescimento do seu canal lá de Brasília, sempre assistindo os vídeos que você coloca, os cortes.
Os cortes, é muita resenha, cara. Pessoal, É impossível olhar pra cara do Bacon e não começar a rir. A gente fica sério porque a gente tá mantendo a linha do programa, porque, Vou encerrar contando o dia que eu mordi um pastor achando que era o Bacon. moço, ó pra você ver, ele tinha mania de ficar mordendo a gente, né? E aí um dia eu tava Não, quem tinha mania? Você. Não, e tu não, né? Não, eu não vou falar. Nós estávamos no congresso, né, Caio? Cara, No congresso em a Mozarlândia, gente tava né? lá em Mozarlândia e o Bacon tinha me dado uma mordida. Ó, destacando que a gente não tinha a idade que tem hoje, tá? Hoje a gente amadureceu. A gente era muito moleque, tinha 17, 16 anos, 15, sei lá. E o Bacon, ele tinha me dado uma mordida e eu falei, cara, eu vou pegar você, velho. Ele é mais forte que eu, não conseguia. Eu tinha que pegar ele ali na maciota, né? E como a gente era líder de jovens, a gente estava num congresso em Mozarlândia e o pastor Samuel, abraço, pastor. Pastor, estiver assistindo esse vídeo aí, desculpa, pastor, pela mordida, não foi de propósito, não. Mas o Bacon sentou do meu lado e ele tinha um terno. O pastor Samuel sentou do meu lado e o BK tinha um terno da cor do terno do pastor. Na época o Bacon não era tão Musculoso igual hoje. forte, né? E tinha ali a constituição física parecida com a do pastor Samuel. Eu olhei pro lado e falei, olha só, rapaz. Olha a oportunidade de eu me vingar aqui. Né? A vingança nunca é plena, né? Como diz o seu Madruga. Mas ali na nossa resenha eu falei, eu vou morder. Ele me mordeu e eu não olhei pra ver quem era. Eu só segurei aqui e cravei a mordida. Cara, era o pastor. Eu acho que ele achou que eu tava possuído. Brincadeiras à parte, mas assim... Mas isso aconteceu mesmo. Isso aconteceu de verdade e só mostra um nível de resenha que a gente tinha, de intimidade. Era muita brincadeira, muita zoação o tempo todo. Bons tempos. Bons tempos. Bons tempos. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por ter assistido nosso podcast. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar. Que todas as vezes que entrar aí esse programa na sua tela, que Deus possa revestir você e sua família das bênçãos do Senhor. Eu quero deixar aqui uma mensagem para você aí que está dentro da sua casa hoje, às vezes com ansiedade, com depressão, porque o mal do século hoje, Caio, se chama ansiedade e depressão. A gente se depara com muitas pessoas com ansiedade, com depressão, e quero dizer para você, Deus, ele é a saída. Não há nada que Deus não possa fazer. Confia nele. Pode ter certeza que essa noite escura tem um dia que vai amanhecer e vai clarear na sua vida. Fique com Deus e até o próximo episódio.